Obrigada. Boa noite a todos. Eu acho que vamos começar porque o relógio está tá errado. Então, tá errado, sim. Uns 2 minutinhos. Então, bem-vindos a todos. Hoje é um momento muito especial, porque a Kátia Dantas leva bastante tempo trabalhando conosco, né? Com os coordenadores particularmente. Todos os coordenadores já estão trabalhando uns 16 horas com você, né? A gente se conhece muito bem, desde 18. Passamos muito tempo falando de todo tipo de proteção da infância, né? De safeguarding. Na realidade, prevenção, claro, né? Para, então, estar bem conscientes de todas as possibilidades, porque, às vezes, a gente não sabe o que poderia acontecer, isso é muito importante para o coordenador saber. Mas, além do coordenador, a gente tem que passar esse know-how para nossos professores, funcionários operacionais também. E todos estão sendo treinados nesse momento nisso, então, estou super contenta de ver que alguns pais também querem saber mais sobre esse tema. Então, isso é uma das áreas que a gente está dando muito foco este ano para todo mundo estarem formados. É um grande prazer trabalhar com a Kátia, ela vem de longe, mas do Brasil. Então, bem-vinda. Obrigada, Audrey. Gente, muito obrigada. Antes de mais nada, queria agradecer a presença de tantos pais, não é muito comum, e isso mostra o trabalho de todos em estarem aqui pelos filhos de vocês. Antes de mais nada, eu quero passar para vocês que... sim, eu queria só ver com vocês se vocês poderiam usar, deixa eu pegar o meu telefone aqui. Não sei se vocês conhecem esse Slido, ele é... Cadê meu telefone? Peraí, gente, achei. Esse Slido, vocês pegam o QR Code e é uma participação de vocês, para a gente ficar um pouquinho perto, embora a gente esteja num lugar mais intimista, o que não quer dizer, deixa eu só acionar para vocês, gente, desculpa. Slido, porque eu tenho que ligar lá. Eu não quero, não quero com isso que vocês não falem, ao contrário. A gente está num número pequeno o suficiente para que, se vocês tiverem dúvida, alguma pergunta, fiquem à vontade para falar comigo. Mas, de qualquer forma, essa é uma perguntinha só para a gente ter uma chuva de ideias, uma nuvem de ideias, perdão, se eu conseguir ligar, né? Porque tá bonito isso, adoro quando as coisas funcionam. Tecnologia é ótimo, quando a gente mais precisa. Isso, você vai ter uma perguntinha, você vai colocar no... Foi? Agora eu só tenho que ligar e apertar aqui para vocês, agora abriu. O negócio está meio lento, gente, desculpa, a tecnologia tem dessas coisas. Pronto. Agora eu vou apertar o play. E aí a gente vai ver, eu posso mandar esse linkzinho para você me mostrar? Vocês conseguiram abrir? Sim? Beleza. Tô vendo que estão respondendo aqui. Deixa eu ver os polls aqui. Como é que faz para ver, gente? Espera aí. Estou tentando abrir aqui. Essa chuva na nuvenzinha, deixa eu usar. A gente tem que... Opa, não. Vocês ainda estão conseguindo responder? Sim, beleza. Aí, mostrar esse linkzinho aqui, eu vou te mandar. Você quer colocar lá? Colocar lá, pode? Agora? Ou você vai colocar no final? Pode ser no final, então, né? Pode. Perfeito. Beleza, gente, eu vou colocar no final para a gente poder ver, mas estou vendo que vocês estão respondendo, muito legal. Enquanto vocês vão falando, eu quero primeiro elogiar, a Beacon está fazendo um trabalho bem legal, o que não quer dizer que é perfeito, tá, gente? E a gente não está aiming for perfection here. A gente está querendo começar algo que nas escolas brasileiras ainda não existe, infelizmente. Então, eu quero realmente parabenizar que a Beacon está na vanguarda das escolas brasileiras nessa questão. Esse projeto que eu vou apresentar para vocês, que a gente vai apresentar juntas hoje, é um projeto que já está sendo implementado nas escolas internacionais, mas que é um projeto bem complexo e que requer uma mudança de chave.
efetivamente. Porque a gente realmente precisa entender o que é a proteção infantil, como as crianças funcionam de uma forma geral, essa parte eles já sabem, mas com relação ao abuso, à prevenção de abuso, quais são as características, as nuances, o que fazer, o que não fazer. E é um processo que requer uma mudança de chave. Então, a gente vai começar hoje falando, estou vendo que a maioria das pessoas colocou segurança física, isso é muito legal. Existem outros que no final eu vou mostrar a nuvem para vocês, para a gente ter como uma recordação do que a gente está falando. Mas o que eu quero que vocês saibam de mim um pouquinho, antes de tudo, eu sou mãe, então a gente estava tendo conversas aqui, perdão, sobre o que é ser mãe, né? Essa coisa louca de uma hora a gente está feliz porque está perto, aí começa a irritar, quer que vá longe, quando vá longe a gente fica triste, você está triste quando está perto, está triste quando está longe, é uma loucura ser mãe. Mas, além de mãe, eu tenho 15 anos de experiência na área de prevenção de abuso, mais especificamente abuso sexual infantil, online, mas a gente tem eu tenho mais de 20 anos de estudo das diferentes áreas de violência, diferentes tipos de violência contra grupos vulneráveis, mais especificamente crianças e adolescentes. Para facilitar aqui, eu vou falar crianças, mas tudo que eu falar crianças é qualquer um abaixo de 18 anos. Então, eu não estou falando aqui só de criança abaixo de 12, tá? Eu sei que na lei brasileira a gente tem diferenciação entre crianças e adolescentes, mas a menos que seja algo muito específico de adolescente, eu vou me referir a tudo. Nesse QR Code, caso vocês não tenham notado, eu estou a louca do QR Code, porque eu estou jovem pra caramba, eu descobri, tá, gente, que agora eu sou uma millennial, né? Então, esse QR Code tem os meus contatos, tem o nosso Instagram, tem outras informações que vocês podem pegar e vocês podem sempre contar comigo, entrar em contato. Vocês vão ver esse QR Code, eu acho muito legal quando vê todos os jovens comigo levantando o celular na mesma hora. Obrigada, gente. Então, é só para a gente ter aqui um contato, porque esse trabalho, como diz as meninas, não é um trabalho que começa e tem fim, tá? A minha parte vai ter um fim, porque senão haja, né, coitada, elas não vão aguentar mais me ouvir, senão já foram 22 horas e ainda tem mais algumas horas amanhã e mais, e mais, e mais. Então, a ideia é a gente estar começando um projeto onde a gente está caminhando juntas esse ano. Ano que vem eu já vou caminhando, igual ensinando criança a andar, que a gente vai segurando a mãozinha, né? Depois a gente solta, fica ali perto, depois eu me afasto mais, depois eles vão sozinhos, bonitinhos. Mas isso a gente está fazendo para ter o máximo de segurança de que a gente está acompanhando os processos, está indo tudo direitinho e ajustando à medida que a gente vai andando. Mas a participação de vocês é fundamental nesse processo. A gente quer que vocês participem, porque um dos pilares da educação protegida é exatamente a Aliança Paz Escola. Então, hoje eu vou apresentar um pouquinho para vocês desses 9 passos. Esses passos são elaborados na minha jornada anterior. Eu trabalhava com o International Center for Missing and Exploited Children, vocês me desculpem aqui a situação, mas o International Center for Missing and Exploited Children trabalhou por 5 anos buscando tudo o que existe de melhor prática relacionada à prevenção de abuso institucional, que ele tem algumas particularidades, as meninas que já ouviram as 16 horas de aula, coitadas, sabem que elas têm uma pequena particularidade quando comparada com o abuso de uma forma geral. Então, eles compilaram e dentro dessas melhores práticas, o que funciona, o que não funciona, tudo feito com base em evidência, principalmente de casos muito emblemáticos. Quem aqui já escutou do Larry Nassar? Agora, se eu falar, vocês vão ter escutado. O médico do Comitê Olímpico Americano. Viu? Já eu sabia que vocês tinham escutado. Então, esse caso em particular mostra a fragilidade no caso do Comitê Olímpico, mas outros casos em escolas, sem querer apavorar, já aconteceram, bem graves. Não vou falar todos os nomes para ninguém entrar em pânico, mas gerou essa busca por uma boa prática nessa questão. E o que eles descobriram? É esse aqui do meio, né, que eu aponto. Para eu não apertar esse, né? Vermelhinho, beleza. Não quero destruir nada. Então, a gente começa sempre com ações informadas pelo trauma. Antes de eu falar, observem que isso é cíclico. A ideia dele ser cíclica é exatamente que um retroalimenta o outro. Então, ele não tem fim. Tudo que a gente vai fazendo, a gente vai olhando para os outros lados e retroalimentando. Então, a gente tem ações informadas sobre o trauma e centradas na criança. Então, o objetivo não é
a gente proteger a escola, proteger os pais, proteger ninguém. É a criança. A criança tem que estar no centro de tudo. E por que informado pelo trauma? Alguém tem alguma ideia de por que a gente tem que ser informado pelo trauma? Pergunta difícil essa pessoa faz, né? Eu tô quebrando gelo, gente. Não me deixa sozinha falando que eu sou legal, eu prometo. Por que eu tenho que me preocupar com o trauma? Oi? Eu ouvi alguém falando. Perfeito, até para entender, né, o que é, como é, e para reagir bem e evitar que aquilo aconteça. Perfeito. E também porque o trauma, ele tem uma questão que ele modifica a forma como a gente vê o mundo. E antes é uma coisa interessante, vocês sabiam que o trauma, ele não é um evento psicológico? Ele é um evento físico. Então, diante de um trauma, eu não paro e penso, realmente, meu pai usava esse perfume, então por isso eu estou irritado com essa pessoa. Ele age no seu instinto e ele ativa o seu cérebro primitivo. Então, são o que a gente chama em inglês do knee-jerk reaction. Eu grito, eu bato, eu quebro. Então, entender como funciona o trauma, entender como a criança ou as pessoas traumatizadas reagem, nos ajuda a responder de uma forma apropriada. Daí a importância de termos essa informação, esse treinamento centrado no trauma. E também para entender como a gente vai agir com essa criança e também como a gente pode evitar esse trauma, né? Outra parte que a gente vai ver, e aí a Laís vai depois anunciar, né, assim, a publicação, você vai falar da política? A Audrey vai falar, ou eu posso falar também, porque a gente está trabalhando nisso? Pode? Então, um dos pilares de uma educação protegida é ter regras, né? E a gente saber o que é possível, o que pode, o que não pode, onde, quando, como, por quê. E é muito importante que a gente entenda o porquê. Porque se eu ponho uma regra e eu não cumpro, a gente tem um problema, que eu estou vulnerabilizando a escola. Então, vou dar um exemplo que aconteceu lá em Brasília, tá, gente? Não estou sabendo de nada, mas aconteceu na escola da minha filha. A escola da minha filha, por conta dos ataques recentes, colocou que pai e mãe têm que entrar com a carteirinha. O que aconteceu? Pai e mãe, vocês carregam a carteirinha sempre? Eu esqueço, gente, eu confesso. Mas aí o que aconteceu? Pai botando banca, brigando, xingando, acabando com o funcionário, porque queria entrar. Mas vocês entendem que se eu fico batendo, quando a regra é para proteger, e eu estou tentando vulnerar, eu vou gerar uma vulnerabilidade para a resposta da escola? Que a regra tem um propósito, concorda? Então, é muito importante não só termos a regra, não só um bonitinho, porque está lindo lá o livro, não, tem uma regra, gente, aqui é política, prazer, né? Tchau, benção. Não, ela tem que ser vivida e tem que ser analisada, não é também, gente, escreveu na pedra, escreveu no ferro, não, ninguém pode ter direito a nada. Não é isso. Mas é que a gente tem que questionar e entender o funcionamento, entender o porquê, e vamos oferecer uma solução se não for, né? Não está funcionando, então tá, então vamos sentar juntos e ver como pode melhorar. Mas a regra ela tem um propósito e a gente precisa ter esse funcionamento. E aí a regra não é só para os pais, não é só para as crianças, também serve para os funcionários. Então, ter essa regra clara para todo mundo é importante porque a gente sabe o que é preciso fazer. E aí, quando a gente brinca que limpa o aquário. Vocês já viram um aquário com terra embaixo? Se vem alguma coisa e sacode a terra, o que acontece? Sobe a terra, né? Aí fica difícil eu reconhecer o peixe da pedra, não é verdade? Não dá para saber quem é quem com tudo. O que as regras fazem? Assenta. Aí eu consigo ver quem é peixe e quem é pedra. Então, as regras vão ajudar a gente a saber quem está fazendo a coisa com intenção e quem não está. E quem não está fazendo com intenção, a gente está dando a chance de conversar do porquê, entender o que é que está acontecendo e também ajudar, né? Nem sempre a gente faz com má intenção. Então, esse é o propósito das regras. A gente está criando aqui também, por isso que as coitadas estão me ouvindo há 20 horas, uma equipe de proteção. O que é essa equipe de proteção? Uma equipe de safeguarding. É uma equipe multidisciplinar que ela vai pegar os casos que estão mais repetitivos, casos que estão trazendo alguma dificuldade dentro de sala de aula, que não está legal, e fazer uma análise. O que a gente pode fazer? Ao invés de tirando um pouco o peso da professora, para que a professora possa se focar em educar. Só que entendam, lembra do informado pelo trauma?
Crianças que estão traumatizadas, por qualquer que seja a razão, ela não vai aprender. E a gente precisa entender que, assim como o trauma ele não é psicológico, ele é individual. O que traumatiza a mim não vai traumatizar a Audrey, né? Então, o que traumatiza a mim não traumatiza a Lu. Daí a importância desse conhecimento informado pelo trauma e da gente ter uma equipe que possa. Cara, eu tô achando que isso não tá legal, o que que a gente faz? Vamos discutir. Então, esse treinamento mais aprofundado que as meninas estão tendo. E aí eu vou passar um pouquinho rápido, porque depois vocês podem ter isso aqui, mas só para vocês entenderem, vocês estão vendo que é um contínuo e que são várias pecinhas e que a gente vai ajustando ao final? Essa é a ideia para a gente ter por que que a gente está trazendo isso. Apertando errado. Ó. E aí o projeto de Safeguard, ignora esse QR Code, gente, vocês já pegaram lá na frente. Eu estou doida do QR Code, eu queria que vocês tivessem QR Code. Mas, de qualquer forma, só para vocês terem de novo, caso alguém não tenha pego. De qualquer forma, o projeto de Safeguarding começou em 2000 no final de novembro, né, que a gente teve aquela reunião. Em dezembro, a gente firmou a parceria para fazer a revisão da política. Viemos aqui em janeiro, fizemos uma reunião, uma conversa com todos os funcionários, todo mundo teve o mesmo treinamento. Depois daí, a gente começou a fazer outros treinamentos. Volto a dizer que o importante é que, à medida que as coisas forem aparecendo, a gente precisa que vocês façam parte disso, porque vocês são, não lembro se vocês viram lá o pilarzinho, deixa eu voltar lá para mostrar, Aliança Paz Escola. Por quê? Por quê? O contínuo educação, ele precisa de casa. Não adianta eu passar 8 horas aqui, chego em casa, né, eu estou falando para o menino, não, Greta, mas na escola não pode, mas aqui pode. E aí começa a gerar o ruído. Então, a gente precisa alinhar os valores todos, porque é aí que a criança vai ter a real aprendizagem, né? E a real proteção. Daí a importância de a gente estar participativo, estar engajado, estar comprometido. Então, só para vocês terem essa noção, a gente está ainda fazendo um processo, então a gente está reavaliando, não foi lançada ainda a política oficialmente, porque a gente tinha feito a política antes de me contratarem. Quando fizemos o Safeguarding Team, a gente precisou fazer alguns ajustes, a gente está finalizando, e ela vai ser publicada para todo mundo, para que todo mundo conheça. A gente também está montando um monte de coisa bem legal para mandar para os pais, quer dizer, eu estou achando legal, gente, porque foi eu que fiz, né, mas enfim. Mas a gente espera que seja bem legal, que vocês gostem. Mas, de qualquer forma, é esse processo da gente aprender juntos. Eu quero aprender com vocês, vocês com a gente, e todo mundo junto, certo? Mas aí, o que é proteção infantil? Eu esqueci de colocar aquele negocinho que a gente clica depois que eu queria perguntar, mas agora vocês já têm resposta, vocês podem colar de mim. Mas a ideia da proteção infantil, a gente estava até conversando agora há pouco, eu e Audrey, porque em inglês tem uma duas palavras, safeguarding e child protection. O child protection é quando já aconteceu alguma coisa, e aí é toda essa resposta que vocês dão depois, e o safeguarding são os processos de prevenção. Mas aqui a gente entende tudo. Então, o nosso processo aqui é tudo. É a gente realmente olhar para tudo que gere dano. Mas, Kátia, o que você está falando de dano? Dano, porque não importa se não é crime, não importa se você chama de abuso e você fala que não. Se houve dano, a gente tem um problema, uma violação da proteção infantil. Todo mundo claro agora? Então, isso até falei com as meninas, é um convite que a gente tem feito às escolas de sair da discussão de dano, de abuso. Por quê? Abuso, legalmente falando, você tem que fazer, eu lembro da minha tia explicando direito, né? É tipo uma luva, quem tem advogado, vocês me desculpem a ignorância da pessoa, mas é como uma luva. Se eu tenho 5 partes numa lei, eu tenho que encaixar 5 para poder criminalizar. Faltou um dedo, não vai. E aí, o que acontece? Quando a gente tem essas questões, quem sofre? A criança, para variar, né, coitado? Sempre sobra para a criança. Então, vamos sair da discussão se é ou não abuso, se é categoria A, B, C, D de imagem de abuso infantil. Não. O dano, teve dano, a gente tem uma coisa, tem algo a se pensar. E a gente vai sair do criminal, porque tem muita coisa que a gente pode fazer antes de chegar em algo criminal. Certo? Estou assustando alguém? Está todo mundo bem? Eu esqueci de falar um pequeno dado que a gente vai falar lá na frente. Eu vou fazer tudo possível para não gerar terror e pânico, porque pânico paralisa. Eu sei que com todas essas questões dos ataques, todo mundo entra em pânico. E esse projeto, por que eu estou falando do histórico? Porque esse projeto não surgiu com os ataques.
Esse projeto surgiu bem antes. Graças a Deus, a gente já estava no caminho quando isso começou. Então, não é por causa dos ataques, é um processo anterior. Mas a gente precisa ter esse conhecimento de que, sim, se tem um dano, a gente precisa resolver de uma forma mais ampla. Aí eu já tinha falado da criança. E aí eu quero, assim, o que eu ia falar era uma parte, gente. Por mais que eu tente falar de uma forma mais leve, mais sutil, não encarem isso como falta de seriedade, ao contrário, são 15 anos trabalhando com isso. Mas eu já vejo, até pelos estudos do trauma, que quando a gente trauma, algo que te choca, você volta para o seu cérebro primitivo. E aí só tem 3 funções. Vocês sabem quais são as 3 funções do cérebro primitivo? Exatamente, luta, fuga, paralisia. Aí ou vocês vão brigar comigo, ou vocês vão sair daqui chorando, ou vocês vão travar e vão ficar aqui e vão fingir que não estão ouvindo, mas não estão entendendo nada do que eu estou falando. Então, eu vou tentar de uma maneira bem suave a gente ir falando. Mas a realidade é que a gente sabe que 1 em cada 4 crianças no Brasil sofreu algum tipo, adultos, né, sofreu algum tipo de abuso sexual. 1 em cada 2 crianças na América Latina inteira sofreu algum tipo de abuso ou negligência. Então, a realidade é que a gente sabe que entre nós a gente vai ter ou uma pessoa que foi vitimada ou alguém que conhece alguém que foi vitimado. Então, assim, eu não quero traumatizar ninguém aqui. Se em algum momento vocês sentirem que está pesado, fica à vontade, sai, toma um ar, não tem problema, a gente conversa em outro momento. A ideia não é traumatizar, a ideia é informar, tá certo? Mas eu também não quero que ninguém fique se sentindo impactado. Vocês já ouviram falar dessa pesquisa? ACEs? Já? Ai, gente, eu adoro. Gente, quanto sala, eu não preciso estar aqui, adoro. ACEs são as experiências adversas na infância. E o que esse estudo mostrou, esse estudo é bem recente, ele foi lançado em 95, o primeiro, o original, que ele continha 10 temas que poderiam gerar uma experiência adversa na infância. E aí eles começaram a fazer um estudo longitudinal, um estudo acompanhando quais são os impactos desses desafios. Aí, só para vocês saberem, eles categorizaram nesses 3 aqui. Então, os 3 tipos de abuso: emocional, sexual e físico. 2 tipos de negligência, que é importante a gente falar aqui. Negligência, o que é negligência? É não atender às necessidades da criança. Nesse caso, nós temos 2. A física, que é não levar para o médico, não cuidar da saúde, aquela coisa toda, mas também é emocional, não estar presente, não responder à necessidade de amor, etc, etc. O outro são o que eles categorizam como household challenges, ou seja, os desafios dentro de casa. Se um pai ou uma mãe usa algum tipo de droga ou algum tipo de álcool ou algo mais pesado, se você tem, por exemplo, alguém encarcerado, então vamos supor que tem um tio, um primo, um vizinho que foi preso, se há, por exemplo, violência doméstica, algum tipo de violência doméstica, não precisa ser agressão à criança, mas a criança ver 2 adultos brigando. Divórcio, calma, gente, não entre em pânico, tá? O divórcio também foi uma das questões contabilizadas. E aí, o que eles estudaram, o que eles viram? Que pessoas com 4 ou mais ACEs, eles estão com um risco muito aumentado, não só daquelas coisas que a gente já conhece, isolamento, tristeza, depressão, né, essas coisas mais ligadas à tristeza e ao baixo desempenho. Eles também começaram a ver que, além disso, eles tinham problemas, por exemplo, com saúde. Então, tinham 11 vezes mais chance de desenvolver um enfisema ou algum problema pulmonar, provavelmente pelo uso do cigarro ou alguma outra coisa. Tem uma chance aumentada em 11 vezes, por exemplo, para o uso de drogas injetáveis. E assim vai. Cirrose, problemas de estômago, problemas de intestino. E é muito interessante porque o que acontece quando a criança passa por alguma coisa dessas? Ela começa a ter o seu sistema neural mudado. É como se fosse uma modificação física. Lembra que eu falei que o trauma é físico, ele não é psicológico? Então, tem uma coisa no nosso organismo que chama o cérebro primitivo, né? A gente entra ali quando você está em alerta. O que acontece quando você ouve um barulho? Estou aqui, de repente, faz um ai, barulho. O que a gente faz?
isso, né? Dá um pulo, assusta. Isso é o knee-jerk reaction. Essa é a reação do meu cérebro primitivo. Então, ele vai... O que a gente sente? Quais são os sintomas que você sente quando você está, assim, tenso, nervoso, com medo? Taquicardia, o que mais? Tremor, o que mais? Suor, aquele suor frio, né? O que mais? Dor de barriga, exatamente, que eu aprendi recentemente na teoria polivagal, que fala o porquê da dor de barriga. Eu descobri por que gente ansiosa tem problema de intestino, vulgo a pessoa que vos fala. É, descobri, não precisei nem ir no médico. Enfim, esses são sintomas do quê? O meu corpo está sendo inundado de adrenalina. E o que a adrenalina faz? Tremor e dá o quê? Taquicardia, né? O que mais ele faz? Ele joga todo o meu sangue para as extremidades. Porque o que eu vou precisar fazer? Correr. Vocês entendem como uma pessoa que está traumatizada, ela fica presa no seu sistema primitivo, no seu sistema límbico ali? Ela fica presa. Aí o que você acha, né? O que a gente depois, né? Viu um barulho, ai meu Deus. Aí você olha, ah tá, era só uma barata. O que acontece? Ou não, né? Depende, se for uma barata, enfim, mas ou não, vamos supor que eu não tenho medo de barata. Aí dá aquela, entra o meu sistema parasimpático. Aí ele ativa uma série de outros hormônios que, ó, paz e amor. Isso é o normal do nosso corpo. Ativação, opa, voltei. Só que a criança, ou a pessoa, o adulto também pode se traumatizar, quando ele entra ali no trauma, ele fica. Então, uma pessoa que tudo ela fica tensa, tudo ela fica ansiosa, tudo ela fica nervosa, né? Eu tô ali. E aí, eu não consigo relaxar, eu não consigo aprender, eu fico com dor de barriga, eu fico com azia, eu fico com outros problemas. Então, a gente precisa entender que o impacto é grande. E o mais triste dessa pesquisa, que eu acho, é que eles descobriram que nos Estados Unidos, quase 70% da população tinha pelo menos um ex. E um único ex já é, né, passível de ter modificações lá na frente. Então, é importante, por isso que eu falei lá atrás, da gente ser informado pelo trauma. Entender quais são as questões que trazem traumatização. Agora, eu vou fazer uma pausa aqui para trazer um pouco de conforto, porque como mãe, estudando a teoria polivagal, falei, meu Deus do céu, minha filha vai precisar ser internada, traumatizada para o resto de toda a vida, né? Por quê? Eu não sei vocês, mas eu, mãe, já perdi a paciência muitas vezes. Eu não sei vocês também, mas a vontade, às vezes, de fazer a criança voar é longe, né? Não sei vocês, mas a minha filha é um anjo e tem horas que eu olho para ela e falo, Jesus, como criatura? Você consegue, criatura? Não é fácil. Então, antes de todo mundo entrar em pânico com trauma, e por que eu estou falando isso? Eu fui num treinamento de trauma, com uma psicóloga maravilhosa, e eu vi uma mãe caindo em prantos, porque ela falou uma coisa que me marcou muito. Quer dizer, agora tudo traumatiza e eu não sei o que fazer. Gente, não é tudo que traumatiza. Posso falar uma coisa? Vamos dar uma aula rápida aqui sobre abordagem formada pelo trauma. Todos nós tivemos traumas. Mas existe um negócio que eu vou até adiantar, não vou adiantar, não, vou falar lá na frente depois, mas são fatores de proteção. Então, errou? Tudo bem, gente, não vai morrer, a menina não vai ficar traumatizada porque você tirou o telefone dele hoje. Não vai ficar traumatizado porque você chegou em casa cansado e gritou. Não vai. Vai, pode até ficar. Tudo bem. Mas aí a gente entra com os fatores de proteção, tá? Então, sem pânico, a gente vai continuar. Vamos lá. Então, tá. E por que isso é importante? A gente tem, de novo, aqueles tipos. E por que eu estou trazendo esse quadrinho aqui que eu trouxe para as meninas também? É que a gente tem que entender que há outros tipos. Primeiro, a questão da negligência emocional. Então, a gente não tem só a física, tá? A questão da negligência emocional é importante. A gente precisa entender como a criança está, se a criança está em sofrimento. Se ela está em sofrimento, gente, não é errado pedir ajuda.
Não podemos dar conta de tudo, não sei vocês, mas eu não dou conta de muita coisa também, não. Meus pratinhos, vira e mexe, cai no chão, quebra, faz parte. Então, a gente não pode querer dar conta de tudo. Ajuda é necessário. E aí entra uma outra questão que é relacionado ao abuso sexual. O abuso sexual ele não precisa ter contato, inclusive na nossa legislação, por incrível que pareça, você não precisa ter contato. Você é advogado? Ah, eu sabia. Eu falo da lei, ela faz assim, toda feliz. Eu falo, ela é advogada. Ela estava morrendo de vergonha agora da minha luva, mas estava legal. Né? Tá legal a minha luva, né? Tá, beleza. Então, gente, até perdi, desculpa. Então, é importante lembrar que o abuso sexual ele não precisa de contato. Quem sabe que tipo de abuso não tem contato? Sexual. Você não vale. Online, muito bem. É o quê? Perdão, alguém falou uma outra coisa também. Internet, online, o que mais? Oi? Verbal, eu falar de sexo com uma criança pequena, né? Não entendi, perdão. Exibicionismo, perfeito! Eu saí pelada aqui, assim, na frente da escola, além de eu perder o contrato com a escola para todo sempre, é uma maneira de um abuso sexual sem contato. Mostrar pornografia, né? E não precisa ser pornografia infantil, que a propósito está na lei como pornografia infantil, a gente não usa esse termo, tá, gente? Material de abuso sexual infantil. Pornografia parece que tem aí um consentimento que não existe. Então, enfim. Então, tem todas essas outras maneiras, o aliciar. Vocês falaram da internet, né? O grooming, vocês conhecem, sabem o que é grooming? Você não vale, você já sabe tudo da lei, não pode. Mas o grooming é um processo, é um conjunto de estratégias que os abusadores usam para atingir a criança, obter algum favor sexual, seja ele qual for, online, virtual, real, e depois fazer o silêncio. Então, eu preciso prevenir a descoberta e manter o silêncio. Né? Então, esse conjunto de estratégias é o grooming. E eu falo isso aqui porque a gente tem, como eu havia falado, uma questão muito importante. Primeiro, no número, esses são alguns dados, então a gente está vendo que não é uma questão da Kátia louca, que está inventando, porque ela trabalhou 15 anos e ela quer ver abuso em tudo. Eu até não queria ver abuso, confesso. Também não é uma coisa de gringo, porque quando eu comecei a trabalhar, falava, esses negócios de gringo aqui não tem. Tem. E muito. E muito, infelizmente. E outra coisa muito importante da gente entender é que hoje a gente tem uma camada adicional trazendo isso, que é o online. E eu pulei alguma coisa aí, mas tudo bem, vamos continuar nesse aí. E é importante a gente entender, lembra lá atrás que eu falei, calma, a gente não entra em pânico, a gente vai ter trauma, mas tudo bem, a gente faz a parte do fortalecimento? É que em cada camada dessas aqui, nós vamos ter um fator de risco, mas também vamos ter um fator de proteção. Então, a gente precisa entender que o abuso ele é multifatorial. Ele não é uma coisa restrita só ao indivíduo. Existem fatores na nossa sociedade que podem gerar abuso. Alguém sabe quais são? Também na família, no indivíduo, todos eles têm fatores que podem gerar uma propensão ao abuso. Alguma ideia de que pode ser? Perfeito, adorei essa, já ter sido abusado anteriormente. Quer seja o indivíduo, e aí tem essa questão do indivíduo, né? Uma criança que já foi abusada, esse é maravilhoso, porque esse tem a questão, quer dizer, não é maravilhoso, você entendeu o que eu quis dizer, desculpa. Tem essa questão, né, que é importante, porque é no indivíduo, mas também tem uma questão transgeneracional. Ninguém soube ainda explicar exatamente de onde vem isso, mas mães que foram abusadas, a criança está num risco aumentado. De novo, gente, risco não é igual vai acontecer, tá? Risco é uma chance. Então, isso é perfeito, porque não só no indivíduo, então também tem o que a gente chama de polivitimização. Crianças, por exemplo, que apanham em casa, elas estão maior risco de serem abusadas sexualmente, fisicamente, emocionalmente, tá? Porque há um fenômeno que é a polivitimização. Por isso que a gente luta muito pelo fim do castigo corporal, porque isso normaliza uma violência que pode gerar
A polivitimização. O que mais pode ter de fator de risco? Vamos, gente, vocês sabem essa. Essa você pode falar, eu deixo. Se é advogado, você pode. Sei colocar você on the spot, tá? Não precisa não, se não quiser falar. Mas pensando na nossa cultura, o que vocês acham que pode dar, assim, uma facilitada ali para o abuso? Muito bem, a sexualização precoce. Essas musiquinhas de vem papai, senta em mim papai. Não sou pudica, gente, ao contrário. Mas é o que a gente tem que entender. Lembra que eu falei que o trauma ele é individual? Ele não é coletivo, quer dizer, ele pode citar, gente, existe uma coisa chamada trauma coletivo, mas o trauma, ele afeta de forma individual? Tem adultos que vão se ofender, tem crianças que vão se traumatizar, como tem crianças que podem se traumatizar. Eu não estou falando de isso não está certo ou está errado. É que determinados conteúdos podem gerar traumas. E o trauma vai se apresentar num não conseguir lidar com aquilo. Eu vou contar uma história para vocês, por exemplo, de uma filha de uma amiga minha que foi passar uma temporada lá em casa, foi passar um dia. E ela nunca... Foi uma temporada. Gente, é que vocês não têm noção o que foram 5 crianças na minha casa. Não, mas foram 5 na minha casa, parecia uma temporada. Realmente, eu falei temporada, depois falei, não, Kátia, foi só um dia. Mas foi traumático. Eu estou traumatizada até hoje. Eu estou buscando meus fatores de proteção até hoje. E olha que eu sou resiliente, hein? Mas, enfim, ela foi passar essa temporada lá em casa. E ela é uma menina mega agitada. Muito, muito agitada. Mas ela nunca foi agressiva. A gente chama, para você ter noção do nível da agitação, ela tem o apelido de pipoca. Você faz ideia, né? O apelido bonzinho dela. E ela realmente parece uma pipoca, ela não para. Mas ela não era agressiva. Nesse dia, ela olhava para você e fazia... Falei, meu Deus do céu, gente, o que aconteceu com essa menina? E a gente está toda, né, amorosa, recolhendo, não sei o que, ela jogando os brinquedos no chão, gritando. Aí eu liguei para a mãe, que é minha amiga, eu falei, amiga, o que rolou? O que está acontecendo com a pipoca, né? Tem alguma coisa que não está legal. Ela está expressando... Aí a professora estava comigo e falou assim, adorei o jeito que você falou. Ela está expressando uma necessidade não atendida aqui, que a gente está com uma certa dificuldade de entender, assim, sabe? Qual é essa necessidade? Ela não sei o que aconteceu, porque foi uma beleza, ela não sabia o que tinha acontecido. Aí, não, amiga, vamos lá, vamos explorar aí, tem alguma coisa. O que foi que ela viu, o que ela comeu, né? Me conta o de ontem. Ela, nada, a gente foi bem, a gente foi dormir, a gente foi ver um filme. Aí eu, tá, conhecendo a minha amiga, porque ela às vezes tem né, uns parafusinhamentos. Aí eu falei assim, então, mas que filme? Alguém já viu? Tô adorando a risada dela. Alguém já viu aquele filme Buscando no Netflix? Buscando. Alguém quer ver? Posso dar spoiler? Beleza, então ótimo. Não, né? Depois dessa história... Não, assim, enfim. É a história de um pai que a menina desaparece. O pai e a mãe o pai e a menina não se falam muito bem. A menina desaparece e o pai começa a ficar louco. E aí ele vai na polícia, a polícia não quer investigar, e ele vai buscando, e a história vai dizer... Hã? Vou chegar lá para você entender o pânico da pessoa aqui. Eu fiquei branca, né? Mas enfim. Aí ela falou, não tinha visto o filme, mas eu fui ver lá a censura, a classificação, 16 anos, já chego na idade da menina. Mas a história do filme, então o pai busca, nada de achar a menina. E aí, finalmente, ele começa a procurar as redes sociais da menina. Eu vou contar o spoiler, já que ninguém quer ver mesmo. E a menina aparece quase morta, ele consegue salvar a menina. Detalhe. Pipoca tinha 6 anos. Ia passar a primeira vez longe da mãe numa casa que ela me conhece super. Nessa temporada que ela foi passar lá em casa, ela me conhecia há mais de 2 anos. Porém, era a primeira vez que ela ia para minha casa, sem a mãe. Vocês entendem como traumatizou a menina? Não preciso explicar muito não, né? A menina ficou óbvio, em pânico. Eu estou longe da minha mãe, eu vou desaparecer, vão roubar, minha mãe não vai achar, eu vou morrer. Então, a gente precisa entender que não é ser pudico, não é que uma coisa né, é irreal, mas a gente precisa entender que cada criança é uma.
Existe filmes, por exemplo, vou contar a história da minha filha. Coitada da minha filha, eu vou acabar levando um processo. Você pode ser minha advogada, por favor? Minha filha vai acabar me processando por sempre falar dela nos treinamentos. Mas a minha filha, por exemplo, eu via Moana. Quem aqui é mãe de criança pequena, menina pequena, né? Vocês só viram Moana 699.700.000 vezes, cada, né? Mas a hora que chegava no Maui, antes, no Maui não, no Cacamora, aqueles coquinhos, chegava nessa parte, ela, mamãe, desliga. Ela viu 999.000 vezes, mas chegava na Cacamora, eu tinha que passar essa parte para ela pular essa parte. É livre. Mas vocês entendem que para ela traumatiza, para ela é ruim? Então, para que eu vou expor, né? E é a mesma coisa da gente entender a questão da sexualização. Não se trata de ser liberal ou conservadora. Se trata de que certos conteúdos não vão ser processados pela criança de uma forma saudável, sem contar que a gente está expondo ela nos milhares de vídeos do Instagram. Recomendo muito que sigam a Sheili, depois eu mando para vocês, que fala muito em profundidade sobre essas coisas. Mas isso pode aparecer de uma vulnerabilidade. Então, além de ter a questão da sexualização precoce, ela pode gerar uma vulnerabilidade a ser abusada online. Mas você quer ver uma outra coisa que nós pais fazemos e a gente, às vezes, não se dá conta como pode ser uma vulnerabilidade? Vai lá abraçar, vai lá, Audrey, abraça, vai lá. Por que isso pode gerar uma vulnerabilidade ao abuso? Ela aprendeu que eu não tenho autonomia sobre o corpo. Não interessa o que você quer, você vai sentar no colo do tio. Não interessa o que você quer, você vai dar um beijo no tio. Eu estou mostrando para ela que ela não importa, ela não tem autonomia, ela não tem voz, e que, além de tudo, ela tem que obedecer ao adulto. Não importa quão louco seja o pedido. Parece extremo, gente, mas não é, infelizmente. Então, a gente tem que entender dessa questão, vou deixar outros aqui para a gente entender o que influencia. Esses são alguns fatores de risco, como, por exemplo, você tinha falado muito bem do abuso, né? Já um abuso prévio. Mas, por exemplo, atrasos cognitivos. A gente sabe que, infelizmente, crianças que tenham algum tipo de necessidade especial estão mais vulneráveis ao abuso que outras. Crianças muito tímidas, mas calma, gente, mães e pais de crianças tímidas, a minha não tem problema. A questão é ela não expor e ela não ter um adulto de confiança. Então, o que é ter esse adulto de confiança? É um fator protetivo. Ai, meu Deus, eu sou mãe solo, eu sou de verdade mãe solo. Meu Deus, mãe solo é um fator de vulnerabilidade, minha filha vai ser abusada. Não, porque eu sou uma mãe presente, eu sou uma mãe que está ali, tem uma figura masculina, ela tem uma figura presente na vida dela, ela não tem um vazio, a gente está trabalhando, tem psicólogo, entende? São o quê? Fatores protetivos. A criança vai ficar traumatizada no nível que a gente conhece quando é abusada, porque vai depender muito dos fatores de resiliência. Por isso a gente tem hoje na BNCC, vocês sabiam que é obrigatório agora ter habilidades socioemocionais no currículo? E é o maior fator protetivo, porque a criança aprende autonomia, a criança aprende a se expressar melhor, aprende a entender o que é saudável e o que não é saudável, né? Então, eu não sei de vocês, mas a minha filha já deu umas lições de moral em mim, tipo, mamãe não é respeitoso, falar assim. Você tem razão, meu amor. E é muito interessante. Daí eu falo do contínuo. Porque se eu chego para ela e falo, não tem nem aí, mas eu sou a mãe, eu mando. Pronto, já joguei o trabalho da Beacon todinho fora. Ralo abaixo, né? Não necessariamente ralo abaixo, mas a gente tem que entender como é que a gente faz, então. Né? E é importante a gente lembrar, principalmente crianças pequenas. Tem pais de crianças pequenas aqui abaixo de 3 anos? Alguns, né? 3? Alguém abaixo de 7? Beleza, muita gente. Até os 3 anos, a criança não se regula sozinha, emocionalmente. Ela precisa de um adulto calmo para poder olhar e falar, é isso que eu preciso ser. Até os 7, ela está indo e voltando, aquilo que a gente estava falando. Ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. Depois, não fica melhor, gente. Porque aí eles viram adolescentes. Tô brincando. Calma, tem chance, gente.
Fica bom, fica bom. Em algum ano, fica bom. Não sei quando, depois quando eu aprender eu conto para vocês, mas a importância, a realidade é que nós somos seres sociais. Ou vocês ficam calminhos quando tem alguém gritando? Se for, me ensinem o truque, por favor, que eu gostaria de aprender. A gente se contamina pela emoção do outro, né? A gente se contamina quando tem alguém ansioso, você fica junto. Então, é importante a gente entender esse processo, que mesmo que a criança não esteja mais pequenininha, a autorregulação ainda depende, em alguns momentos, da nossa maneira de autorregular. Por isso, eu faço um convite a que vocês sentem com as meninas, aprendam tudo sobre o socioemocional da escola, peguem, treinem, façam matérias, e, enfim. Mas brincando, brincadeiras à parte, é uma ótima maneira de vocês começarem, se apropriando do que está sendo passado para aprender novas maneiras de trocar e de maneiras respeitosas de falar. Porém, contudo, todavia, eu vou falar do como saber de um abuso depois, eu falo agora rapidinho dessa parte. É importante a gente lembrar que a gente está vivendo essa onda de educação respeitosa. E aí hoje eu faço essa parte até porque, não sei se vocês viram um vídeo de uma mãe que a menina estava batendo na cara dela, no Instagram. Não sei se é porque eu sigo todas as mentoras parentais do mundo, esse vídeo eu vi 999 mil vezes. Isso não é educação respeitosa. Isso não é educação respeitosa porque a criança não está aprendendo a lidar com a frustração. A frustração, ela vem e todos os nossos filhos precisam ser frustrados. Calma, gente, não é para sair frustrando os meninos de propósito, tá? Mas a vida é frustrante, eu não sei a de vocês, mas a minha eu demorei 1h47 para chegar aqui, foi frustrante pra dedéu. Então, assim, é frustrante. E a criança precisa aprender a lidar com a frustração. Ela precisa ter limites. E a gente, pai, fica naquela culpa, poxa, eu trabalho o dia inteiro. Ah, ele quer o telefone, não vai, fica mais um pouquinho. Mas isso não está fazendo bem para a criança. Não estou falando do telefone em si, eu estou falando do o limite frouxo. Por quê? O que é um limite? Ele é uma borda, né? Uma borda psicológica. Mas é para a criança também um sinal de que, opa, eu posso tentar, né? Não vou conseguir, mas eu vou tentar. E aí ele tenta. Oi? O não eu já tenho. A gente vai querer matar isso? Não vai, né, gente? Porque faz bem a gente ser, né, determinado. Eu falo sempre que todo pai quer ter um filho líder, persistente, corajoso, mas aí quando o menino faz birra, não quer. Mas, gente, isso é ser persistente. E aí, o que acontece? Quando você põe a borda, o que você está falando para o seu filho? Beleza, ó, vai, se joga, mas só até aqui. E eu estou te olhando. E aí, se eu me ponho em situação de perigo, a criança sabe, não, ele está me olhando, então eu posso ir. Eu estou seguro. Você entende como o limite traz segurança? Então, cuidado com a educação respeitosa. Não estou dizendo que ela não é boa, ela é maravilhosa, ela é necessária, ela é primordial. Mas educação respeitosa não é uma educação sem limites. Ela precisa ter limites. E aí eu queria ouvir de vocês, como é que eu fico sabendo de um abuso? Como é que eu sei que aconteceu um abuso? Mudança de comportamento. Gente, é muito bom. Primeira vez que eu escuto logo de cara, assim, mudança de comportamento. E como assim mudança de comportamento? Muito agitada, criança que dorme bem, dorme mal de repente, criança que era muito extrovertida, hum, não quer sair de casa, o que mais? Sente medos, apesar de que o medo, ele tem um componente também, né, de ter outras questões, mas sim, geralmente é um medo repentino, né, do nada. O que mais? Alteração no apetite, né? O que mais? Agressividade, irritabilidade. E uma pessoa muito passiva. Também, né? Essa função de comportamento. Eu estou aprendendo a ser assim para não ter confusão, né? O que mais? Por exemplo, depressão. O que mais? Hum? Mutilação, muito bem. A gente está tendo, infelizmente, uma epidemia de automutilação, que vem muito também dessa falta de limite. O que mais?
Perfeito. Então, voltar a fazer xixi na cama. Alergias é muito importante, porque a pele é o maior tecido do corpo humano, ela está muito ligada ao emocional. Então, um eczema que, de repente, surge do nada, né? Muito bem. Vocês notam, vocês conseguem saber pelos sintomas que a gente está falando qual tipo de abuso é? E se eu disser que pessoas traumatizadas também podem ter os mesmos sintomas? Né? Daí a importância da gente fazer esse trabalho. Por quê? Lembra da história da pipoca, coitada? Você vê que ela podia ter sido abusada, ela podia ter uma série de outras coisas. Eu descobri que foi só um filme, né? Daí a importância de treinar o pessoal e identificar o que é abuso, o que pode ter sido só um filme e o que eu vou fazer em cada gradação. Desde o foi só um filme até um abuso grave, o que a gente pode fazer dentro desse processo? Porque, na verdade, o que chega para a escola vai ser só isso aqui. Aliás, o que chega para a escola é para vocês, né? Porque a gente parece um detetive quando a criança chega sem falar da escola, né? O que for? Você foi falar com fulano, você comeu bem? O que você comeu? O que você dormiu? O que você fez? A gente fica um detetive. Né? Por quê? Porque a gente sabe que por aqui de baixo é que está a realidade. Aliás, se vocês são pais e mães de crianças pequenas, vocês sabem, vão voltar da escola mudos, por mais que você seja mega criativo. Aí, quando for a hora de dormir, eles vão disparar, contar tudo o que aconteceu no dia. Aí você fala, agora é hora de dormir, meu amor. Mas, mamãe, você queria que eu contasse o dia. Pois é, meu amor, mas era 3 horas atrás. Agora é hora de dormir. Né? Isso vai acontecer. Só acontece na minha casa, gente? Acho que não, né? Tá, então é normal, condizente com o desenvolvimento. E aí a gente retoma aquilo que eu havia falado, porque as regras e os limites são protetivos. A gente precisa entender que os limites, eles vão dar essas bordas para as crianças, vão dar essa noção de que tem alguém olhando por eles, de que se eles fizerem algo muito errado, algum adulto vai olhando. E quebrar as regras mostram que essas regras não estão protegendo nada. Então, daí a importância de ter regras firmes e limites rígidos, firmes pelo menos, não rígidos, porque rígido quebra, mas né, um limite razoável. E daí a importância da gente falar desse contínuo. A casa e a escola têm que conversar. E por que eu falo muito disso? Porque vocês precisam conhecer. Eu acho que essa apresentação é antiga, porque tá faltando a parte do online, mas depois eu abro e falo do online. Eu acho que então quando eu mandei deu erro. Meu computador ele faz essas peças para mim. Mas de qualquer forma eu passo para vocês, eu falo com vocês do que tinha no online. Por que a gente tem que entender isso? Não era o que estava, mas eu pego depois, gente, calma, muito sem pânico nessa hora. Eu estava falando de toda essa questão do online, porque a gente sabe, não foi você, fui eu. É porque meu computador, não, calma, não entra em pânico. Meu computador não salvou, eu sei, já conheço a peste. Ele fez isso de propósito. Aí, na hora que eu mandei, ele mandou a versão antiga. Mas tudo bem, a gente resume. O que acontece com a questão do online? Lembra que eu falei da história da pipoca? A mesma coisa é verdadeira para crianças online. E a realidade é o que a gente precisa entender antes de falar disso tudo, é que hoje nós temos números muito altos. Vocês sabem qual a porcentagem de criança utilizando a internet hoje, entre 9 e 17 anos? Quase 92%. Existem 8% de pais que estão protegendo essas crianças. Não, estou brincando, gente, não entra em culpa. 8 crianças que não entenderam ainda o que é internet, isso é raro. Mas, dentro disso, que acesso à internet, gente, não é o problema. Internet é bom ou ruim? Eu ouvi um bom, ruim, depende. E é inevitável, exatamente. A realidade é que é inevitável. Sinto muito, gente, não sei vocês, mas eu sou jovem agora que eu pago tudo com meu celular, eu não sei mais pagar com meu cartão. Mentira, eu sei, mas eu acho tão jovem pagar isso com cartão. Enfim, não dá para voltar atrás. Vocês lembram como era? Porque eu sou jovem, mas a minha avó falava que a gente dirigia com mapa. Vocês vão pegar mapa para andar? Não, gente, sinto muito. Não. A minha avó falava que ela ia para o banco depositar cheque. Vocês vão fazer isso? Não vão, né? Então, não tem jeito, não vai, não dá para voltar. E aí eu adorei que eu ouvi um depende, tinha que ser da minha amiga advogada, que o depende, que a advogada adora depende. Depende, porque o problema não é a ferramenta.
É o uso, exatamente. Então, do mesmo jeito que uma faca, eu dou uma faca na mão de um chefe, ele vai fazer um sushi maravilhoso. Mas eu der na mão do maníaco do parque, que Deus o tenha, né? O uso talvez não seja o mesmo sushi. Então, o problema é a faca? Não. Do mesmo jeito é a tecnologia. E não é só a maneira que a gente usa, mas para que a gente usa. Eu acessar o Google Waze para chegar até aqui, massa. Meu filho acessar o, sei lá, eu não lembro quais são os programas de inventar robótica. Hã? Roblox não, gente, não. Calma, vamos draw the line aí, não. Fazer robótica, programação e tal. 1 hora fazendo programação nas telas é o mesmo de assistindo 1 hora de Lucas Neto? Né? Ninguém merece, gente. Lucas Neto é meu pet peeve, mas tudo bem. Roblox. 1 hora jogando Roblox ou 1 hora fazendo e desenvolvendo um jogo é a mesma coisa? Não. Ah, então não posso mais deixar Roblox, não posso mais deixar... Não, não é isso. A gente precisa entender quais são os riscos e a gente precisa fazer o quê? Mitigar os riscos. Não é verdade? Mesma coisa com a faca. Você não vai dar uma guinso para uma criança cortar uma faquinha, uma maçã, né? Você dá aquela faquinha pequenininha de plástico, depois você dá uma faquinha maior, de ferro, sem dente, que você não consegue cortar, não é isso? Não é assim o processo? Ou vocês já dão direto uma faca de chefe na mão da criança de 3 anos? Não, né? Você empurra a criança numa bicicleta, assim, ladeira abaixo, na Praça da Sé, às 3 horas da manhã? Não, você senta com ela, vai lá, conversa, explica, né? Põe a rodinha, vai segurando, aquela coisa linda que você sai correndo, feito um doido, atrás da bicicleta, não é assim? Aí depois a gente faz o quê? Tira a rodinha, aí a criança vai, cai, você vai lá, fica ali um tempinho, depois você solta e vai, não é assim? Aí depois você faz o quê? Você fica andando, correndo atrás da criança o tempo todo? Aí você deixa. Mas você entende que você viu ela fazendo, ela aprendendo, ela sentindo firmeza, ela indo, ficou observando ela ir para depois ela ir? Vocês entendem como a tecnologia precisa disso? Então é muito importante, porque hoje não é só o abuso sexual que preocupa. Quem mais vocês acham que preocupa? Perfeito. A apresentação que não está aqui, que depois eu vou pegar para mostrar para vocês o mapa, porque meu computador me boicotou, tem um mapa de quantos casos tiveram, quantos incidentes tiveram relacionados a isso, tanto com fatalidades quanto com a Laís está desesperadíssima com essa apresentação. Eu acho que não tem mais qualquer coisa, eu passo para vocês depois. Aí você manda para eles não ficarem sem. Então tem um mapa mostrando, né? Porque é uma tendência. Hoje, recentemente, um menino morreu porque ele foi fazer um trend do álcool, do desodorante, e explodiu. A do antialérgico, o menino do Benadryl, do cutting, exatamente. Então, o Benadryl foi um menino que eles estavam com desafio, porque parece que o Benadryl, dependendo da quantidade que você toma, dá um high. E aí eles vão popping the pills ali, feito louco, para ver qual é a reação, até eles darem conta. Teve uma época que era a fase do enforcar, porque o enforcar tem a mesma questão do high, né? Dá assim aquele barato antes de você desmaiar. O problema é que com isso muitas crianças faziam sozinhos e aí sufocava. Então são vários os desafios. E existem outras coisas, e eu acho muito importante, por isso que eu gostei de você ter trazido a questão da erotização. Mas a erotização é uma ponta do que acontece. Quem aqui tem criança que assiste YouTube? Aquelas crianças adoráveis que recebem brinquedo, esse unpacking maravilhoso, consumismo na veia. Vocês sabiam, para a minha querida advogada aqui, que publicidade infantil é proibida no Brasil? Exatamente, a Alana, né? A Alana é maravilhoso. Se a gente para pensar, no Brasil, somos um dos poucos países onde eu posso entrar no McDonald's só para comprar o brinquedo. Por quê? Por causa dessa maravilhosa lei. Aí na propaganda na televisão não posso pôr. O que eu faço? Eu acho que a pentelinha que estava fazendo um canal no YouTube, eu mando um monte de brinquedo para eles. Aí o que acontece? Minha filha de 5 anos, mamãe, eu quero LOL, eu quero LOL, eu quero LOL. Você compra toda a LOL do mundo e não acaba aquele eu quero LOL. Por quê? Publicidade voltada para criança.
houve um aumento de 200 e poucos, eu não lembro os números, eu sou péssimo com números, mas 200 e poucos mil para 300 e cacetados milhões de 2012 para cá, de investimento nesse tipo de propaganda. Anúncios ocultos no videogame. Vocês já viram quais são os telefones? Os joguinhos que tem no telefone? Esses gratuitos, principalmente? Pior é, Jesus. Você é a conta. Se você não pagou, você é a conta. Alguém aqui já assistiu a rede social? A rede social não, Dilema das redes sociais. Obrigada. É isso. Se você não está pagando a conta, você é a conta, basicamente. E aí, esses joguinhos, eu lembro de uma vez, baixei, olhei, revisei, bonitinho, tá lá, não teve nada, joguei com ela, tal. Um belo dia, eu estava entediada, fui ver. E aí apareceu, entediada, coisa rara na vida de uma mãe, mas eu não lembro por que me deu de fazer esse negócio. E aí, cliquei o joguinho, aparecia uma mulher, toda assim, um desenho de uma menina assim, toda suja, desdentada, descabelada, tal. E aí aparecia assim, vamos deixá-la bonita para arranjar um namorado? A vontade que deu foi de jogar o telefone longe, né? Era um jogo que não tinha nada a ver com isso. Era uma propaganda desse jogo. Eu falei, ótimo, mas que exemplo para minha filha de 6 anos. Olha, minha filha, você precisa ser bonita para arranjar um namorado. E essa é a parte mais legal da mensagem, né? Porque tem outras coisas subliminares. Então, a gente precisa entender que não é só o abuso. E a gente precisa entender ainda que, óbvio, existem filtros, a gente precisa, é a rodinha da bicicleta. Colocar filtro, colocar regras, colocar inteligência artificial, então não usa o YouTube, usa o YouTube Kids, blá, blá, blá. Porém, contudo, todavia, eu adoro um porém, contudo, todavia, não funciona. Funciona, reduz, mas não é 100% eficaz. O mais eficaz é o quê? Não dá, é uma opção. Eu estou fazendo um voto de realmente minha filha ter 50 anos. É o quê, perdão? Não. É a melhor opção. Eu assino embaixo, faço petição e estou contigo. Eu sou dessas que eu acho que a gente tem que fazer uma petição para não ter, postergar a idade. O problema é que isso também não é 100% eficaz. Porque tem os amigos. Exato. E aí, qual é a coisa mais eficaz? Porque tem essa, né? Aqui em casa não pode, mas aí ele sai e vai para casa de um amiguinho, perdi o controle. Também. Usar junto, fiscalização, o que mais? Tem mais. Tem uma coisa que é a melhor de todas. Reduzir o tempo, educar. O que mais? Gente, vocês estão esquecendo do principal. Diálogo. Conversa. Educar. É o educar, porque o educar ele é mais complexo, mas dialogar. Todos esses têm que estar. Mas sem diálogo, você fica com uma patinha aí, bamba. Então, o diálogo é fundamental. Sempre. E eu acho que eu passei bastante do tempo, era 1 hora que a gente tinha. Estou passando um cadinho, eu estou acabando, gente. Mas é que eu me empolguei aqui um pouquinho com vocês. Então, terminando, é importante que vocês conheçam a política de safeguarding da escola. Entendam o que é o que, entendam quem é que está responsável por quê. E uma coisa muito importante, gente, saiba com quem conversar e avisa a escola. Vou eu de novo contar um caso da pobre coitada da minha filha, que a minha querida, como é que é seu nome mesmo? Desculpa. A Lorena vai ser minha advogada, então ela vai me defender daqui a uns 10 anos. Não pode? Não, então eu não posso falar da minha filha mais. Então, tem que achar um outro advogado. Então, a minha filha, por exemplo, estava tendo umas atitudes extremamente agressivas que eu não estava entendendo. Então, ao invés de ficar aguentando sozinha, eu já acionei a psicóloga dela, falei assim, essa menina tá me deixando louca. A educação respeitosa vai para o saco já, já. E acionei a escola, conversei com ela, falou, ó, você me dá umas dicas aí, que olha que eu trabalho com isso, eu já estou perdendo o último fio de paciência com essa menina. Mas por que eu estou pedindo ajuda? Gente, eu sou especialista nisso, estudei mentoria parental. Como assim, Kátia? Porque a gente tem um negócio, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que a gente não escuta a mãe. Já ouviram isso? Filho não escuta a mãe. Eu posso ser a melhor especialista, não escuta.
utilizemos outros adultos de confiança. Isso não é só bom para a gente, que fica menos louco. Isso é protetivo para a criança, porque ela aprende a identificar quem são outros adultos de confiança. Ativem. Isso gera três coisas. Na primeira, ativa essa movimentação que a criança sabe com quem mais contar. O segundo passo é que isso gera aquele contínuo. Não precisa ser só daqui para lá. Também pode ser de lá para cá. E conversar, olha, Audrey, cara, minha filha está terrível. Sabe por quê? Porque eu vou viajar. E aí, a minha filha vai ficar sozinha? E aí a Audrey vai falar, eu sei, meu amor, eu sei. Tá, a gente vai fazer aqui uns ajustes. Por quê? Porque ela já vai saber antes da minha filha surtar no meio de sala de aula. Ela já vai entender que tem algo acontecendo dentro de casa. Entende? E aí vai dando esse apoio, a gente consegue. Hoje, por exemplo, eu posso mostrar o Léo, gente? Eu vou passar vergonha, eu passei mico, gente. Mas mãe é isso, né? Mãe é passar mico. Minha filha estava morrendo de medo de eu viajar, porque eu ia ficar desprotegida. Aí ela me mandou trazer o Léo. Prazer, Léo, meu guarda-costas. Né? Aí foi a louca, a Laís viu, eu apresentando sobre segurança nas escolas para gestores educacionais com o Léo do meu lado. E tirando foto, porque a Laís mandou um monte de foto para mim. Por quê? Porque eu preciso mostrar para ela. Tá vendo como não precisa ser muito difícil? Isso validou. E o legal é que a gente entrou no maior processo lá na feira, o povo tirou foto com ele, e aí a gente fez ele assinar autógrafo, enfim, a história foi longa. A gente fez realmente, e foi uma coisa boba, mas ela todo dia tinha foto minha com o Léo na feira, o Léo falando com não sei quem, pronto. Ela está com saudade? Claro. Mas você vê como ela foi acolhida, e foi tão interessante que a escola da minha filha falou, tá todo mundo sabendo do Léo, o Léo tá viajando. E aí pronto, aí mandavam foto da Maia, eu mandava foto do Léo, e todo mundo ficou, até a secretária, gente, morri de vergonha, a secretária da recepção me escreveu, tô vendo do Léo. Eu falei, nossa, o trem tá grande. Mas é isso. Olhar para as crianças, esse vínculo, ele é protetivo. E expandir o vínculo com a escola só gera uma coisa que é muito importante, que para proteger uma criança, a gente precisa de uma vila inteira. Eu não posso fazer sozinha. Dr. Bruce Perry, especializado em trauma, falou do grande problema que alguém falou aqui da automutilação. Por que os jovens estão se automutilando? Porque eles perderam o propósito de vida, perderam esperança, não se sentem vistos. E antes, por que isso? Porque os pais não estão dando conta? Não, é porque é muito para uma pessoa só. A quantidade de pais sozinhos criando a filha é muito grande. A gente precisa dar mais modelos de vida para essa criança. Então, vamos expandir nossa vila, procurem a escola. E só uma coisa importante, gente, que eu vou fechar com isso. Se vocês souberem de uma situação de abuso, trauma, preocupação, cuidado com a reação. Eu sei, gente, eu sou mãe, a gente está falando disso agora, que aí a consultora vai para o saco quando entra a mãe. Mas eu sei que é complicado. Mas a reação de vocês vai ditar se a criança vai continuar contando ou não. Então, mantenham a calma, respirem fundo. É difícil pra caramba, faça esse teste sempre. Vai fazendo isso, vai treinando todo dia. Aquela coisa assim, eu vou te contar por quê. Até um exemplo. Lá vai a Maia de novo. Advogado, por favor, me ajuda. Minha filha foi numa feirinha, a gente foi no shopping, ela foi desenhar, desenhou um negócio. Mãe, gente, olha com o que eu trabalho. A menina me pega o lápis vermelho e desenha um negócio que eu jurava que era um pênis. O que a mãe entra, né? Meu Deus do céu, minha filha foi abusada. Aonde? Aí você já começa. Aonde foi? Quem foi? Ela mudou o comportamento, ela não dormiu, ela comeu, por isso que ela teve pesadelo até a noite. Respirei fundo, olhei. Nossa, meu amor, que lindo. Que isso? Por quê? Porque se eu falar o que, ela vai fazer o quê? Sugestão. Aí ela levantou, olhou, é o Papai Noel. Eu falei, ai, graças a Deus. Nossa, que Papai Noel lindo. Mas você entende? É difícil, porque eu trabalho com isso, então a minha cabeça vai nos rincões mais sujos do mundo. Mas se eu entro nesse rincão, eu vou traumatizar ela. Então, eu preciso ser o adulto consciente, eu preciso acalmar. Falar, calma, eu estou entendendo o que você está falando, como é que a gente pode agir. Procurem ajuda. Procurem aqui as meninas que estão treinadas já para isso. Coitada, já estou colocando vocês na berlinda, né? Mas procurem as meninas,
procurem pessoas de confiança com quem falar, tá? Não é o fim do mundo. Inclusive, uma das coisas que a gente está falando aqui agora, para essas imagens não consensuadas, sabe? Aquela coisa do sexting, do nude, já existe até programa hoje que evita a revitimização, que é um programa do NACMEC chamado Take 25, é outra campanha, desculpa. Esqueci. Take It Now. Now, não sei o que. Depois eu mando para vocês, eu esqueci agora, mas eu tô com a fotinha deles aqui. Essa campanha, o que eles fazem um hash, que é como se fosse digital. Não sei se tem alguém de TI aqui? Que ele fez assim, não? Mas aí ele sabe o que é hash. Ele fez assim. Hash é como se fosse uma digital, uma impressão digital da foto. Então, eu não preciso ver a imagem para saber que aquela e essa são iguais pelo número do hash, tá? Então, essa empresa, que é uma organização não governamental, pega essas imagens, faz o rastreamento e manda isso para as autoridades e também para as plataformas, Google, Facebook, blá, 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 blá. Então, quando essa imagem chega lá para subir, eles bloqueiam e não deixam subir. Não, eles não são tão bonzinhos assim, gente, pressão social, mas tudo bem. Mas entendam que há mecanismos já. O legal é evitar, sempre, mas já existem mecanismos para revitimização. E aí eu quero o último slide para vocês, porque eu quero sair com as angústias e a gente vai ver se passa aqui. Tem um último videozinho só para a gente ver. Eu vou abrir aqui, eu vou mandar para vocês depois esse slide. Deixa eu voltar lá, ver se eu fiz direito. Que aí agora, claro que vocês podem depois... Essa água é minha? Ai, eu estava morrendo de sede no vídeo. Então, claro que esse não é um canal para vocês virem falar, me ajuda, por favor. Mas para vocês compartilharem angústias. E aí eu quero ouvir de vocês depois. Quem tiver vontade, agora vocês têm os meus QR Codes, que eu adoro, para falar comigo depois. Se tiver uma situação que esteja angustiante, pode falar. Dúvida, não estou entendendo como usar alguma coisa, pode entrar em contato, tá bom? Aí eu vou deixando vocês respondendo, enquanto a gente vai colocar um videozinho, pode? E aí é só para mostrar o da reação, para vocês entenderem a reação que eu tinha falado. Hiya, I'm Sue. This is Derek. We're here because your son just looked us up online, you know, to watch us. Matt! Matt, darling, there's some people here to see you. So he watches you online? Yeah, you know, on his laptop. iPad, PlayStation, His phone, your phone. smart TV projector. Yeah, anyway, we usually perform for adults, but your son's just a kid. He might not know how relationships actually work. We don't even talk about consent, do we? No, we just get straight to it. Yeah, and I'd never act like that in real life. Nah. Hey, Maddie. You're right. Okay, Sandra, stay calm. You know what to do here. All right, Maddie. It sounds like it's time to have a talk about the difference between what you see online and real-life relationships. No judgment. Many young Kiwis are using porn to learn about sex. Keep it real online. Get help and advice at keepitrealonline.govt.nz. Hey fam, is Sarah home? She's upstairs. Sorry, who are you? I'm Albert, at LBO7 on Insta. Sarah and I are buddies online. How old are you? Me, 13. Just joined TikTok as well. It's fire. So, what school do you go to? You know, boys high. Hey Sarah, it's me, Albie, in real life. Lit, huh? I've been practicing that dance we were talking about. You're Albie. Yeah. So good fun to meet you in person, eh? Okay, Deb, you know what this is and you know how to deal with it. Okay, Sarah, I'm not mad, but you and I have to have a bit of a chat about talking to strangers online. Oh, Albie, you're not invited. I'm calling the police. 40% of young... Tem outros videozinhos desse, mas o interessante, ele é divertido, mas a parte mais interessante é como reage. Uma das coisas que a gente fala é que a gente tem como pai mania de não faz isso, não faz aquilo outro, que se você for online, aí você vai meter de madrugada, aí tem aquele povo doido. Aí a criança vai ouvir. Gente, eu não sei vocês, eu fui adolescente e eu sei que a gente vai fazer de qualquer jeito. Isso porque a gente está falando de adolescente que tem a tendência já a empurrar limite, mas ainda tem a criança que é curiosa.
E aí, a gente tem que evitar essas mensagens alarmistas, do mesmo jeito que eu estou tentando evitar com vocês alarme e pânico. Porque isso entra no trauma. Travei, parei, paralisei. Mesma coisa com a criança, ela vai fazer de qualquer jeito, ou ela vai fazer pior, porque aí se fizer, e isso é um mecanismo utilizado pelos abusadores, sabem que os pais proíbem, e aí a criança não tem com quem falar. E ela fica muito mais vulnerável. Por isso que eu falei que a chave é o sempre. E aí a gente tem que ser criativo, porque eles saem da escola e você pergunta como é que está a escola, o que eles falam? Legal. Aí você fala, jura? Mas me conta um pouco mais. Ah, tô cansado, né? E aí a gente tem que ser criativo e mudar um pouco as perguntas, gente, porque senão, sinceramente, eu também vou falar, se alguém pergunta, e aí, como é que você tá? Bem, né? Você não vai ter uma conversa profunda. Então, vamos variar. Você quer ver uma coisa que eu fazia com a minha filha? High and low, todo dia, uma semana. Eu já brinquei essa semana de high and low. O que é o high and low? Eu vou contar uma coisa muito legal do meu dia e uma coisa muito ruim do meu dia. E você faz o mesmo. A gente voltava presa no trânsito, não tinha mais ideia, porque eu não quero dar iPad, até porque minha filha, graças a Deus, enjoou no carro. E aí, então, vamos ser criativos, né? A pessoa carrega um urso e fica tirando foto. O Léo assinou um livro, gente, pra você ter ideia do nível da loucura da mãe de criatividade. Mas, enfim, vamos perguntar diferente. A partir daí, ela começou a falar. Fala um high, fala um low, não sei o quê. Depois dali, a menina destampou que agora eu tenho que pedir para ela não falar no carro. Você fala assim, meu amor, pelo amor de Deus, a mamãe precisa pensar aqui só um pouquinho, peraí. Tem hora que é assim, vocês já tiveram esses momentos, eu sei. Eu sei que já tiveram. Mas é isso. Vamos sair desse marasmo de perguntar, e aí, como é que foi a escola? Bom. Pergunte, o que você aprendeu de novo? Vamos embora, eu quero saber uma coisa muito legal que você aprendeu agora. E aí, fulaninho, e hoje é engraçado, porque a minha filha começa a contar um monte de coisa, né? Nossa, mamãe, hoje a Helena chegou e fez tal coisa. Eu, e aí, o que aconteceu depois? E aí, 3 dias depois, quando ela estiver muda, eu falo, e aí, Helena? Helena tá bem? Helena continua fazendo aquelas coisas? Sem... Exato. Você vai perguntando coisas concretas, vai puxando, e aí eles vão soltando quem é o amiguinho favorito, quem é que briga com quem fala com quem, eles são fofoqueiros pra caramba. Então, a minha filha, eu chegava na escola e falava, eu sei de tudo que acontece aqui, vocês não têm noção. Por quê? Porque eles querem contar. A gente só precisa ser criativa de como ouvir, e aí tem que ouvir. Porque também ficar assim, foi? Ah, tá, entendi. É a mesma coisa do, menina, eu já falei para largar o telefone. Querido, larga esse telefone e vai dormir? Lembrem-se, gente, modelo e exemplo falam muito mais do que qualquer palavra. Com isso, eu vou deixar vocês irem para casa, que vocês estão com sono, eu estou com fome, porque eu não almocei, estou brincando, pode fazer pergunta. E espero que vocês tenham gostado, estou aqui para ajudar no que for preciso, gente. Obrigada. Adorei a participação de vocês, gente, vocês são incríveis. Não, eu queria só fazer uma pergunta dos fatores de proteção que você falou, né? Porque trauma, a gente sabe que eles vão ter, isso daí a gente teve e tudo mais. É como eu sei identificar qual fator de proteção que eu tenho que usar dependendo da situação, dependendo do trauma, que acho que isso que é o mais importante para nós pais saber. Beleza. O principal é conhecer seu filho, que isso só você vai conhecer. Então, é entender o que ele gosta, o que ele não gosta, quais são os pontos débeis. Então, por exemplo, seu filho é muito tímido, então, de repente, coloca numa aula de teatro. Isso é um fator de proteção. Por quê? Porque ele vai aprender a se expressar. Né? O seu filho é muito agitado, então vamos colocar ele para aprender a meditar. Você entende como esses fatores de proteção são bem sutis, são coisas que vão fortalecer a tomada de decisão dos seus filhos, que é a base da educação socioemocional. Então, nesse quesito, você já tem, por isso que eu falo, gente, gruda nesse povo, esse povo sabe demais, você tem que grudar neles igual cola, sabe? Eles vão me demitir já, vou perder o contrato. Mas vai atrás, porque ele já tem o caminho trilhado, não vamos reinventar a roda. Para a habilidade socioemocional, a melhor coisa do mundo. E aí a gente ia observando. Então, por exemplo, a minha filha, ela não gosta de tons altos. E aí eu sei que eu vou ter que precisar trabalhar isso nela, porque determinadas pessoas vão gritar mesmo, porque tem gente doida demais no mundo. Então, assim, a gente tem que fortalecer. E aí o fator de proteção, a gente tem que entender, primeiro, o que são essas habilidades. Por isso que eu falo, entenda o currículo socioemocional.
Fatores: autoestima alta é um fator de proteção. Pessoas diferentes, adultos de confiança ao redor, diferentes, fora da família, é um fator de proteção. Uma criança que seja resiliente, ou seja, caí, tropiquei, levantei, opa, beleza, vamos embora. Tá com problema? Vamos procurar um psicólogo. Um psicólogo aí, gente, uma nota, tá? Psicólogo bom é aquele que te chama na chincha, senta com você e fala, vem cá, olha só, porque se é aquele psicólogo que só fala com a criança, esse psicólogo não é bom. Porque psicólogo infantil, ele não precisa ser bálsamo para a criança uma vez na semana. Ele tem que ajudar nas dinâmicas da família inteira, o que é que precisa ser mudado. Eu falo que eu sou, gente, olha a pessoa, toda empoderada, na mentoria parental, resiliência, educação, proteção, já levei tanta porrada da psicóloga da minha filha que vocês não têm noção. Mas é importante, porque é isso que vai fazer a gente fortalecer, pensando nesses fatores de proteção. Então, se você está tendo alguma dificuldade em particular, que você não está conseguindo, busca ajuda para tentar fortalecer. Porque essas habilidades de lidar com a frustração, com o não, habilidades de lidar com o diferente, essas são as habilidades que são fatores de proteção. Porque uma criança empoderada, ela sabe dizer não. Ela sabe que não vou aceitar você gritar comigo, não. Me dá uma raiva do caramba, mas eu adoro quando ela olha para mim, mamãe, você não está sendo respeitosa. Vai falar que bom, pelo menos com outros ela vai falar isso, né? É um saco, mas com outros pelo menos está dando certo. Tá? E aí é tentar, é teste e acerto. Eu adoraria te trazer uma fórmula pronta, mas eu vou falar para vocês uma coisa. Qualquer um no Instagram que fala para você 3 passos para seu filho dormir a noite inteira, não sabe do que está falando. Não sabe do que está falando. Mesmo 3 passos para você ser feliz na vida. Sinto muito, gente. Não é assim. Tá? A gente pode olhar para o que traz essas fortalezas. Espiritualidade traz fortaleza. Você não precisa ser religioso. Ser grato já foi estudado na ciência da psicologia positiva como um fator de resiliência. Ter paciência, que na minha família ninguém tem, mas aí a gente compensa com outros. Você entende como são vários? Então, assim, o ideal é você ir conhecendo o seu filho bem de perto e vendo quais são as debilidades dele. Mas aí as debilidades entram numa outra questão, tá, gente? Que é uma coisa que eu esqueci de falar no começo. Esse push for excellence também não é saudável. A gente precisa entender que a criança precisa competir com ela mesma. E nem todo mundo vai alcançar a excelência. E aí a gente tem que ver até onde seu filho vai. Por isso que eu digo que esses 3 passos não funciona. É individual. É aquela criança, eu sei que a minha filha, por exemplo, ela não vai superar a vergonha de apresentar, apesar de que ela me surpreendeu. Ela apresentou, tudo bem que era um negócio desse também, mas ela foi. Então, é entender que ali é o limitinho dela. E tá tudo bem. Que ela vai ter outras fontes de resiliência. Tá? Respondi ou foi aquela coisa que falei e te deixei mais perdida? Beleza. Mais alguém? Não? Vocês querem que eu volte, gente? Diz que sim! Obrigada, gente, por tudo. Uma ótima noite para vocês.